por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Mas tem um negócio que é o que me faz pensar de fato que os algoritmos têm um componente que, do ponto de vista ontológico, essencialista, é deletério, é potencialmente negativo, que é transversal a qualquer manifestação cultural e é, vamos dizer assim, no mínimo paralelo a tudo isso. Que é o seguinte, pensar, por exemplo, na atribuição de crédito. Como é que eu atribuo crédito? Eu vou lá e olho, por exemplo, o seu histórico de pagamento e a partir do seu histórico de pagamento eu vou determinar o seu crédito. Ou então, se eu não tenho o seu histórico de pagamento, eu olho características suas e atribuo você a um grupo de pessoas que têm características parecidas, cujo histórico de pagamento eu tenho, ou se eu não tenho, eu atribuo através de uma rede infinita, assim eu vou, né, até associar com quem de fato tem esse dado. Filosoficamente, o que isso significa é que eu estou assumindo que o futuro simplesmente recria o passado. A gente fala que algoritmos são muito modernos, mas algoritmo é a coisa mais conservadora que tem no mundo, algoritmo de machine learning. Porque a premissa é a extrapolação do futuro a partir do passado. Porque eu vi como é que você pagou, agora você vai pagar igual. Ou seja, um mundo algoritmizado é meramente um mundo que congela o passado. A grande questão é que os desenhos sociais desejáveis são desenhos sociais que se desviam, ao menos em parte, desse passado. Então, em inglês tem duas palavras para exploração, exploitation e exploration. Exploitation é muito mais a extrapolação, exploração como extrapolação. E a outra é a exploração no sentido muito mais aventuresco da coisa. A gente pode dizer o seguinte, que a base do desenho algorítmico, tá? O supervisionado, não supervisionado, etc. Tal, é sempre, ou seja, aquele que aprende a fazer um negócio porque tem uma recompensa, ou aquele que junta padrões, etc. Tal, é simplesmente extrapolação de estados passados num tempo futuro, para a projeção de um tempo futuro. Ok, eu posso virar e falar assim, não, mas beleza, o que eu vou fazer é que eu vou jogar uma dose de exploração aventuresca. Ou seja, de vez em quando ele vai fazer diferente. A propósito, todos os algoritmos que a WeMind cria são assim, tá? Não tem nenhum algoritmo que é cego e diria que ninguém hoje em dia constrói algoritmos sérios que meramente extrapolam o passado. Então você coloca ele para fazer uma coisa que aparentemente é randômica dentro de um intervalo de randomização pequeno, tá? Ele pode variar um pouco dentro daquilo. Então, de vez em quando tem um cara de 25 anos pro qual eu tinha tudo para não dar o crédito para ele, mas eu dou o crédito para ele, mas eu dou pouquinho, tá? Esse é o tal do intervalo, eu não dou muito, mas eu faço isso para que ele aprenda com as exceções e encontre no mundo alguma coisa de diferente. O problema é que isso ainda continua partindo de uma premissa em que eu tenho um futuro que deve replicar o passado, só que além de tudo agora eu tenho uma certa estocasticidade, vamos dizer assim, eu assumo que existe o acaso. Aleatório, né? Existe uma aleatoriedade. Mas, gente, o que a gente precisa para um mundo melhor é que o futuro não replique totalmente o passado, que as políticas algorítmicas, elas direcionem a gente para um mundo mais, vamos dizer assim, interessante para o ser humano, mais equilibrado, e aí vem as questões todas de como a gente define essas palavras, que são outros 500. Mas eu vejo que essa questão de que o passado é essa base e, portanto, a coisa está congelada, é transversal a tudo. Então, por exemplo, se você vê um vídeo eu quase não uso rede social. Quando eu uso, infelizmente, eu não dou like. Porque eu sei que, outro dia eu inventei de ver bonsai, eu gosto muito de bonsai. Dei uns 3 likes em bonsai, aí no meu Instagram só tinha bonsai, aí que eu desisti de vez. Porque... Cara, que entende? Essa é a premissa de que se você gostou de bonsai ontem, você vai gostar de bonsai hoje. Mas é o contrário, se eu gostei de bonsai ontem, a minha experiência fenomenológica de bonsai está convergindo a um outro elemento que não é bonsai, é tudo menos bonsai. E esse é o problema dessa história como um todo. Então, mas eu acho excelente o que você está falando, mas tem um outro componente que esses algoritmos ainda são burros, tá? Especialmente os de redes sociais, eles fazem exatamente isso que você está falando. Mas os de crédito também. Então, todos são extrapolações do passado. Ainda são. Porque eles treinam com dados, o dado é o passado. Ainda são. Mas imagina, vamos pensar no limite, que você consiga capturar os dados das pessoas cada vez mais próximo do tempo real e analisar padrões que mudam no tempo real. Isso que você está falando é muito bom, muito certo, tanto que é alta frequência, tanto que todos os algoritmos, eu tenho um que eu faço que é de um grande grupo empresarial, que é
é tipo passagem aérea ou passagem aérea, não vou contar. E ele é alta frequência total, tá? O que compraram nos últimos minutos conta. Fecha parênteses, eu concordo com você. Isso. Tanto que na indústria, você tem peças. Essas peças têm um histórico, né? Só que os sistemas de machine learning ficam tentando entender para aquela peça quando que ela está próxima do desgaste em função do comportamento dela. Eu tenho um desse, tá? Ou se ela pode durar mais do que aquilo, você consegue aumentar. Sim. A outra questão com relação a isso, que você falou que é determinístico, né? Porque o passado determinaria o futuro. Imagina que quando eu percebo que você não tinha comportamento ruim de pagamento, você começa a mudar, ou você tem um comportamento ruim, ao invés de eu negar crédito, eu te dou algum tipo de instrução ou educação, ou que aí você maravilhoso mudaria o comportamento. Pois é. Então, nisso a gente melhoraria a sociedade muito, porque muita gente hoje, por que faz tanto sucesso os perfis de finanças? Porque a gente não teve educação financeira, as pessoas tomam decisões erradas o tempo todo porque elas não sabem. Bom, eu também não sou muito boa. Não sou muito boa nisso. Então, né? Mas imagina que legal um sistema que me ajudasse a melhorar as minhas decisões. Isso é o que a gente chama de aprendizagem adaptativa ou educação adaptativa, né? Então, ao invés de você punir a sociedade por aquilo que a gente fez de errado, que muitas vezes não tem a ver com o nosso caráter, tem muito mais a ver com falta de conhecimento. Ou contingência qualquer. Isso, ou seja, o que for, seria fundamental para a gente ter uma melhoria. Só que eu acho que ainda a gente está num grau ainda atrás, né? Mas eu acredito que essa seja a tendência. Eu gosto de acreditar num futuro brilhante, tá? No futuro melhor. Eu gosto de pensar eu acredito que a gente... nele só 10% melhor. Eu gostaria que a gente fosse para essa direção, apesar de vários sinais que a gente tem de outras possibilidades que podem acontecer. Mas eu gosto de acreditar nisso, que a gente está criando essas tecnologias para, que nem você falou também, quando as pessoas falam, mas a gente está vivendo a melhor época da história da humanidade. Se você pegar todos os índices, a gente está na melhor época. Então, ok, tem problemas? Tem, muitos. Tem que consertar? Tem. É para isso que a gente está aqui, né? E o nível de consciência também aumentou bastante. Se você pegar a consciência humana hoje de sustentabilidade, de diversidade... Até porque a gente destruiu muito mais. Isso, a gente destruiu. Agora está na hora de a gente começar a pensar... Ou vai fazer alguma coisa, vai pro beleléu. A gente vai beleléu, né? Porque o planeta já se recuperou 300 mil vezes, né? Então a gente vai beleléu. Exato. Então eu gosto de acreditar que a gente eu gostei muito do que você falou, assim, achei muito sensível, muito preciso, quando você vincula a ideia de algoritmos, ou o futuro dos algoritmos, ao processo educacional. Eu acho que esse é um negócio mesmo, assim, quando a coisa é hard, toma aqui, seu especial é R$200, para você os juros é esse. Quando a coisa funciona dessa maneira, a informação que chega para a pessoa é muito áspera, é muito você não é nada, e ela reitera o comportamento, ela reforça, né? Ela reforça. Então, o grande lance, eu acho assim, o futuro dessa área está muito ligado ao futuro da educação mesmo. Só que não é a educação que a gente está acostumado, que vem na escola e que tem um currículo. É uma outra forma de educação, mas eu acredito mesmo que nos próximos anos é isso que vai vir à tona. Algoritmos que te instruem sobre o que está acontecendo e te ajudam. E também se ajudam, aí eu concordo com você, a fonte criadora, ou pelo menos a fonte patrocinadora, na busca de um interesse que talvez a gente possa muito gentilmente chamar de comum, mas que é isso aí, que é esse interesse convergente. No comum seria muito otimismo, mas esse interesse convergente, com certeza. Então, eu acho que é isso. Mas no momento, ainda o troço não é educacional, ele te cospe um número, te cospe um especial, te diz como é que você tem que pagar a sua dívida, te dá aquele conteúdo que é bonsai de novo, se você gostou de bonsai. Ou seja, é como se isso as pessoas chamam de bolhas, mas bolha eu ainda acho que é um termo ingênuo, porque você muda de bolhas o tempo todo. Então não é bem bolha, isso é reiteração múltipla. Múltiplas mini bolinhas, é até pior do que se fosse uma grande bolha. Você fica em múltiplas idiosincrasias de grupo e de estímulo que vão te reduzindo a vida a nada e você vai ficando vazio. Então acho que é aí que a gente tem que, né, do ponto de vista de política pública, de entendimento de educação e tudo mais, pensar. Existe a necessidade de vincular o algoritmo com a informação que é justificativa e que não é só isso, mas que efetivamente abre uma frente para uma oportunidade diferente. Você, de acordo com a matemática, receberia tanto, mas você
algoritmicamente está recebendo tanto, porque a perspectiva é essa, agora faça isso, faça aquilo outro. Esse eu acho que é um caminho muito mais virtuoso.